Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio. Estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 7, O Cativo e o Bom Perfume de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor de fato Ele quer nos cativar, Senhor Jesus, Ele quer nos conquistar, Ele quer que a gente se renda a Ele, para que nós possamos exalar o bom perfume da vitória de Cristo, né? Se Cristo Ele nos vence, nós somos vencedores também. Agora, se a gente vence, o Senhor não deixa Ele fazer a sua vontade, nós é que saímos perdendo nisso tudo. Ó Senhor Jesus, para de fato a gente ser vencedor, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e a gente se torne cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 12 ao 14. Ó Senhor Jesus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ó Senhor Jesus, ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os planos de Deus para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, uma vez que vimos os estratagemas do inimigo para nos tirar do plano de Deus, vejamos agora o lado positivo. Vejamos o que Deus quer de nós. Deus quer ministros da nova aliança, pois o ministério só terá valor se houver ministros. O ministério da nova aliança depende dos ministros da nova aliança. Deus está mandando um recado a cada um de nós. Eu quero você. Não quero que você faça algo para mim. Quero que você viva para mim. Um ministro da nova aliança não faz uma obra, ele simplesmente vive a nova aliança. Ele é algo, e o que faz está totalmente relacionado ao que ele é. O ministro da nova aliança e o ministério da nova aliança são uma coisa só. O ministério da nova aliança é o viver do ministro da nova aliança. O ministro da nova aliança não faz, ele vive. Por isso, Deus nos diz, eu quero sua vida. Eu quero que você viva para mim, ao operar em nós, por meio de sua palavra e do Espírito. Ele nos une a si. Isso muda nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Agora vejamos um aspecto de nosso relacionamento com o Senhor, o triunfo. Em 2 Coríntios, vemos o sofrimento de Paulo e seus companheiros, as situações difíceis que eles encontraram. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 2, ele afirma que havia uma porta aberta para o Evangelho, mas ele não estava preocupado com a obra, e sim com os irmãos. Esse era o viver dele. No meio de todas aquelas dificuldades,
Ele faz uma afirmação que é uma declaração tremenda para o universo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Precisamos enfatizar a palavra sempre. Quem é capaz de fazer uma afirmação dessas? Só quem conhece o Senhor. Só quem conhece o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito. E só quem conhece a Deus de maneira viva, porque tem comunhão com Ele de maneira viva. É alguém que conhece a vitória do Senhor e a declara. Ó Senhor Jesus, Deus hoje quer fazer uma grande transformação em nosso ser. Que sejamos transformados de pessoas que falam do poder do pecado, do poder do mundo, do poder do inimigo, naqueles que declaram o triunfo de Cristo. Muitas vezes dizemos, o que posso fazer? O mundo é muito forte, o pecado é muito forte. O que posso fazer? Isso é declarar o poder do inimigo. Não estamos aqui para declarar o poder do inimigo, e sim o poder de Deus. A vitória é de Cristo, não é do mundo, não é do pecado. Não devemos ficar presos na declaração. Eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Sim, em nós mesmos somos fracos, porém temos o Espírito, a palavra e a comunhão com Deus. Isso nos fortalece. Talvez pensemos, mas quem pode viver essas coisas? Apocalipse nos dá a resposta. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Sim, o pecado veio, a tentação veio, mas também veio a salvação, o poder, o reino, a autoridade. E o acusador de nossos irmãos foi expulso, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Temos fraquezas, por isso Satanás nos acusa. Não somos super-heróis que não têm pecado e fraqueza. Alguns acham que eu não tenho fraqueza, porém sou ser humano e tenho carne. Posso ficar olhando para mim ou posso olhar para Cristo. Não olhemos para nossas fraquezas, olhemos para Cristo. Ó Senhor Jesus, acho espetacular e vibro toda vez que desfruto deste versículo. Eles, pois, o venceram. Esse versículo fala de pessoas que venceram Satanás. Isso está registrado. A questão é, cremos ou não? Eles o venceram porque usaram as próprias forças? Não. Foi por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isto é, foi pela redenção de Cristo, pela palavra e pelo Espírito. De acordo com o apóstolo João, o sangue está ligado à comunhão, à luz e à confissão de pecados. Desse modo, vemos que os vencedores de Apocalipse 12 usaram essas três coisas que Satanás tenta neutralizar em nossa vida. Se as neutraliza, ele ganha. Nós, porém, temos as armas para ser vencedores. O grande problema é que não usamos o que Deus nos dá. Que aprendamos a usá-las dia após dia para vencer o inimigo aqui e ser vencedor naquele dia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós essas três armas, né, que a gente precisa para ser vencedor, né, que é a redenção de Cristo, a palavra e o Espírito. Ó Senhor Jesus, né, esse Espírito aqui é o Espírito maiúsculo, né, mas ele está mesclado ao nosso Espírito, né, ao nosso Espírito humano. Senhor Jesus, mas o que de fato, né, Deus ele já nos deu todas essas coisas e a gente precisa usar, né, a gente precisa aprender a usar, né, aquilo que Deus nos deu. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos dando o Espírito todos os dias, a palavra, a redenção de Cristo. A gente não pode ficar tentando usar a nossa força própria, mas de fato a gente precisa usar todos esses instrumentos que o Senhor tem entregado para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como a gente já viu na palavra essa semana, né? Nós já somos salvos, já temos o Espírito de Deus, né? Senhor Jesus, ele já está mesclado ao nosso espírito humano, né? O ser humano, né, é o único ser em todo o universo, né, que Deus fez o Espírito, né, criou com um Espírito, né, tem ali um Espírito humano, né, para poder conter o Espírito de Deus. Né, os anjos
né, tem alma, não tem espírito. Os animais têm alma, não têm espírito, né, mas o ser humano tem um espírito. Para quê? Para poder receber o Espírito de Deus. Quando Deus soprou, né, na narina do homem o fôlego de vida, né, soprou ali uma parte do próprio Deus. Então criou ali o espírito humano. Então todo homem tem um espírito. Hoje as pessoas, quando falam de espírito, né, acham que é uma alma penada, né, um espírito está vagando por aqui. Ou então acham que é um sentimento, né? Não, hoje eu estou com um espírito desbravador, né, Senhor Jesus, né? Não é. Né? O espírito é o espírito humano mesmo. Né? Todas essas outras coisas, né, os sentimentos, as coisas estão na alma. Né? Não tem nada a ver com o espírito. Ó Senhor Jesus. Há muitos cristãos, muitos estudos que acham que a alma e o espírito são a mesma coisa. Né? Mas a palavra nos mostra, né, que, né, o Senhor quer nos achar íntegros, né, no nosso corpo, alma e espírito. Né? Então mostra que são três coisas separadas. Né? Então o Senhor ele quer, né, ele quer se mesclar a nós. No momento que a gente é salvo no nosso espírito humano. Porque a gente recebe Deus no nosso espírito humano. Depois, né, no dia que o Senhor voltar, a salvação vai ser do nosso corpo. Nosso corpo vai ser transformado. Não vai ser mais esse corpo terreno, esse corpo limitado, mas vai ser um corpo de glória, como aquele que a gente viu o Senhor ali na transfiguração, né, ali no monte da transfiguração. Ó Senhor Jesus. Né, mas o Senhor hoje ele quer transformar o quê? A nossa alma. Isso leva a nossa vida inteira. Né? A nossa alma precisa ser transformada. Né? Precisa ser de acordo com aquilo que Deus preparou. Né? Ó Senhor Jesus, a gente precisa ser criado agora segundo Deus. Né? Ou seja, o nosso padrão de vida, todo, né, o nosso viver, né, as nossas coisas, né, o nosso próprio jeito precisa ser mudado. Né? Senhor Jesus. O Senhor ele quer nos transformar. Por isso que hoje falam, né, que o Senhor quer fazer uma grande transformação no nosso ser. Né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a crer na palavra. Né? A gente dá muito crédito para o inimigo. Ah, o mundo é muito forte, o pecado é muito forte, o inimigo é forte. Ó Senhor Jesus. Se você prestar atenção bem nos filmes, né, toda vez que vai retratar um demônio, né, mostra aquele ser poderoso que faz e acontece. Ó Senhor Jesus. Né? Mas, né, na verdade, o demônio não tem tanto poder assim. Ele vai até onde você deixa ele ir. Né? A palavra ela é muito mais forte. Ó Senhor Jesus, o Senhor é muito mais forte. Mas o problema é que a gente quer vencer com a nossa própria força. Ó Senhor Jesus. Eles, pois, o venceram. Mas não foi com a própria força. Né? Foi pelo sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho que deram, né? E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Né? Para a gente não amar a própria vida, a gente precisa exercitar o Espírito. Então estou mostrando para nós os três itens, né? A redenção de Cristo. Não é só a própria força, né? Senhor Jesus. Né? Há muitos cristãos que pensam, né? Ah, não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu preciso, né, sustentar a minha salvação, eu preciso ir lá. Nunca vai conseguir. Ó Senhor Jesus, o que sustenta a nossa salvação é o sangue de Cristo, é a redenção de Cristo. Se você tentar fazer tudo em você mesmo, usar seu conhecimento, você sempre vai perder. E o pior, o inimigo vai te enganar e você vai achar que está ganhando, quando na verdade você está perdendo. Ó Senhor Jesus. Né? Esse é o problema do conhecimento do bem e do mal. A gente tem que perceber, né? A gente já viu isso em semanas anteriores, né? Que o dano que a árvore do conhecimento do bem e do mal causou é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Ó Senhor Jesus. O homem passou a ser independente de Deus. Então até hoje, né, o homem pega a palavra e usa a palavra de maneira independente de Deus. Vê aquilo que ele acha importante. Ó Senhor Jesus, mas é simplesmente uma justificativa, é uma folha de figueira que o homem quer se cobrir. Isso não é suficiente. Por isso que o Senhor fala, né? Por que dizer Senhor, Senhor, se não faz isso que eu vos mando? Aí o homem fala, não, mas eu estou fazendo o que o Senhor manda. Olha, eu estou expulsando demônio, pregando o evangelho, fazendo sinais e milagres. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor fala, ó, não vos conheço, nunca vos conheci, nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente já viu essa semana, né? O que é a iniquidade? É você tirar a linha de limite. É você tirar a referência. Né? Não, mas eu tive como referência a palavra de Deus. Não, você teve como referência algo que você achava ser importante na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que o inimigo quer tirar. Ele quer tirar de nós, de fato, a palavra de Deus. Se você olhar os servos de Deus, qual a diferença dos servos de Deus para aqueles que conheciam a palavra de Deus? Ó Senhor Jesus, mas você vai ver na Bíblia, eram pessoas ali que, ó, esse aqui é servo de Deus.
Se a gente olhar na história bíblica, havia os sacerdotes que eram ungidos para servir a Deus. Havia os reis que também eram ungidos para servir a Deus. E a maioria dos reis você vai ver, fez ele o que era mal perante o Senhor. Aí você sempre vê Deus julgando aquela situação ali. Você vê sacerdotes ali que não obedeciam o Senhor, faziam um monte de outras coisas, mas eram servos de Deus. Foram ungidos para servir a Deus, mas conseguiram? Ó Senhor Jesus, né? Vimos profetas e tal, falavam isso e aquilo, mas depois sempre acabavam caindo em alguma situação. Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, o Senhor sempre encontrou homens, né, prontos para falar a sua palavra, e o povo obedecia. A maioria dos servos de Deus foram mortos, né, pelo povo. Ó Senhor Jesus, porque o povo não queria obedecer a palavra, não queria se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, e hoje da mesma forma, né, veio Jesus, tinham aqueles que serviam, aqueles que conheciam a palavra, aqueles que estavam ali à frente de vários serviços, eram pessoas importantes, conheciam isso e aquilo, mas veio Jesus e eles negaram o Senhor. Não quiseram seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus, muito pelo contrário, estavam se unindo, né, para poder ver uma maneira de matar o Senhor. Ó Senhor Jesus, depois, né, o Senhor morreu, ressuscitou, né, Senhor Jesus, vieram os discípulos ali, né, os apóstolos, vieram trazendo a palavra, e mais uma vez a religião se juntou, vários ali que conheciam a palavra falaram, olha, precisamos dar um jeito nesse aí, né, nesses aí. Então foram lá, né, pegaram lá Pedro, João, estavam pregando a palavra, açoitaram, botaram na cadeia, ó, não vão falar mais de Jesus. Ó Senhor Jesus, e eles continuavam cheios de intrepidez. Ó Senhor Jesus. E assim foi, né, Paulo foi perseguido várias e várias vezes, foi açoitado, foi preso, né, aconteceu várias situações, Senhor Jesus, e Paulo continuava pregando a palavra. E aí mostra aqui, né, o versículo que a gente leu aqui, né, Senhor Jesus, né, que Paulo estava ali com uma porta aberta para o Evangelho, para fazer a obra de Deus, mas ele estava preocupado com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Então mostra aqui, né, como a gente viu no dia de hoje, né, o verdadeiro servo de Deus, o ministro da nova aliança, não é aquele que faz coisas para Deus, é aquele que vive para Deus, é aquele que obedece a palavra, aquele que tem um sentimento, né, por aquilo que Deus deseja. Nós precisamos conhecer aquilo que está no íntimo de Deus. Ó Senhor Jesus. Nessa semana eu ouvi uma palavra, né, irmão compartilhando justamente essa questão, né, que Deus está nos chamando, né, para mais próximo dele. Ó Senhor Jesus. Né, em primeiro lugar, esse Senhor tinha discípulos, mas ele fez ali um círculo menor. Chamou 70 discípulos para cumprir sua vontade. Né, depois, no meio desses, chamou 12, né, que são os 12 apóstolos. Ó Senhor Jesus. E dentro dos 12 apóstolos, chamou para um círculo mais íntimo ainda. Chamou 3. Né, Senhor Jesus. Onde ele manifestou várias coisas, onde ele falou coisas íntimas, onde ele chamou também para orar com ele, porque ele estava angustiado sobre as coisas que haveriam de acontecer. Ó Senhor Jesus. Então ele abriu o seu coração, né, mostrou coisas tremendas ali na palavra apenas para 3. Né, para 3 que puderam se chegar de maneira mais íntima. Aqueles que puderam se chegar e conhecer o que estava no coração de Deus. É isso que o Senhor está nos chamando hoje. A gente não deve ficar na multidão, mas cada vez a gente deve se aproximar mais, né, de um círculo mais íntimo do Senhor. É isso que o Senhor está nos chamando. Ele quer nos falar aquilo que está no seu coração, aquilo que é o seu plano. Mas para isso a gente precisa, né, vencer as situações. Não posso ficar olhando e dando crédito para o inimigo. Ah, isso aqui é muito difícil. Ah, o mundo é difícil, o pecado, isso não. Eu preciso ver o triunfo do Senhor. Ó Senhor Jesus, Paulo viu uma situação, o Evangelho estava, né, aberto uma porta, mas ele viu ali, poxa, estou preocupado com os irmãos, não estava preocupado com Tito. Né, e aí deixou essa porta de lado. Né, ó, a obra vai ficar de lado aqui, mas eu vou ali alcançar meu irmão. Aí ele falou, né, graças ao Senhor que sempre nos conduz em triunfo. Então ele estava claro, olha, o Evangelho vai ser pregado por alguém que vive no Espírito. Senhor Jesus, mas a situação aqui do meu irmão tem que ser resolvida agora. Ó Senhor Jesus. Então ele percebeu que, olha, eu preciso estar sempre pronto para fazer a vontade de Deus. E Cristo vai me conduzir dentro da vontade dEle. Vai me conduzir em triunfo. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, né, apesar de o inimigo querer nos tirar, né, dos planos de Deus, querer frustrar as situações, Deus ele tem um plano maravilhoso. O que eu preciso para executar esse plano é viver no Espírito. Né? Deus nos chamou para uma nova aliança. Né? Ele já nos habilitou, né, para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata,
mas o Espírito é o que dá vida. Ó Senhor Jesus, então o que faz toda a diferença? É o Espírito, né? É o ministro cheio de vida. Então ele mostrou que, né, o ministério só tem valor, né, se tiver um ministro. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco para ser esses ministros que vão não fazer coisas para Deus, mas que vão viver para Deus. O Senhor ele não quer aquilo que a gente faz, Ele quer a nossa pessoa. Ele não quer alguém que faz algo para Ele, Ele quer alguém que vive para Ele. Ó Senhor Jesus, há toda uma diferença, né, Senhor Jesus. A gente pode, né, a gente tem hoje no governo vários ministérios, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, o Ministério disso e daquilo. Aí tem o ministro. Olha, o ministro da Fazenda, o ministro da Justiça, né, o ministro da Saúde. Mas aí, né, se o presidente vê que ele não está fazendo de acordo, ó, tira ele. O ministério precisa dar prosseguimento. Então, entra um novo ministro, né? Aí você vai olhar o quê? O ministro ele precisa estar fazendo um bom trabalho. Ó Senhor Jesus, para que o ministério realmente esteja desempenhando a sua função. Ó Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, o Senhor ele tem um ministério da nova aliança. E ele precisa de ministros da nova aliança. Só que nesse caso não é um ministro só, mas são ministros. O Senhor está contando com cada um de nós para levar adiante a sua palavra. Não é só ter nome de ministro. Só que nesse caso aqui não é um homem que vai determinar quem está fazendo ou não. É o próprio Deus. E para isso a gente precisa exercitar bastante o Espírito. Nós precisamos valorizar isso, né? Como já compartilhei essa semana, né? Na palavra desse final de semana, os irmãos falaram isso, né? Hoje chega essa palavra para muitos irmãos e muitos irmãos não dão valor para a questão do Espírito. Não percebe que nós temos o Espírito de Deus mesclado a nós. Se você consegue de fato crer nessa palavra, né, você precisa realmente ir diante do Senhor e falar: Senhor, muito obrigado, sou um privilegiado. Agora não basta só dizer: ah, eu conheço esse negócio aí do Espírito e já está tudo certo. Não, de fato eu preciso viver. Ó Senhor Jesus, como Ele mostrou aqui durante a palavra, né, a gente precisa, né, crer no Senhor, precisa tocar na palavra, né, como Ele tocou, né, aqui, né, só vai ver nessa questão do triunfo do Senhor quem de fato, né, conhece o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito, quem conhece a Deus de maneira viva. Por quê? Porque tem comunhão viva com o Senhor. Só pode fazer isso quem de fato percebe o Espírito mesclado. Não é fazer coisas para Deus, não é interpretar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, não é simplesmente declarar, né, fazer frases prontas, né, e sair por aí, né, não, agora eu vou sair encorajando pessoas. Ó Senhor Jesus, não, mas é para esses que estão cada vez nesses círculos cada vez menores, esses que de fato estão buscando o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando, né, que olha, o inimigo faz muita coisa, tem pecado, tem muita coisa, mas também junto tem, né, Senhor Jesus, né, junto veio também o Espírito, a palavra, a comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus, como no versículo que a gente leu e orou, né, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Né? Tem pecado? Tem problema? Tem situação? Sim, mas também tem a salvação, tem o poder, tem o reino do Senhor, ó Senhor Jesus, e a autoridade do seu Cristo. Por isso só dá para fazer isso no Espírito. Se você buscar fazer isso em você mesmo, você vai experimentar derrota atrás de derrota. Mas se você exercitar o Espírito, ó Senhor Jesus, você vai experimentar o triunfo de Cristo. Você vai experimentar a vitória do Senhor. Você vai experimentar a redenção de Cristo. Você vai ver: poxa, eu sou falho, eu erro, mas no Espírito está a vitória. Se a gente olhar para nós mesmos, né, a gente não vai sair do lugar, né, mas eu não vou vencer por mim mesmo. Ó Senhor Jesus, né, a gente não é super-herói, a gente é feito de carne, a gente vai falhar muitas e muitas vezes. Ó Senhor Jesus, mas no Senhor a gente vai ser vitorioso. O que eu preciso fazer, a questão é, como o irmão colocou aqui, a questão é: eu creio ou eu não creio? Eu vou dar crédito para as mentiras do diabo ou eu vou dar crédito para o Senhor? Eu vou ficar olhando para mim mesmo, para as acusações que o inimigo faz, ou eu vou olhar para o Senhor que quer me conduzir numa vitória, num triunfo? Ó Senhor Jesus, então é uma questão de como a gente se posiciona diante do Senhor. Né? É a redenção de Cristo, é o sangue que está todo o tempo, né, nos redimindo de todas as coisas. Não sou eu, não é eu estar bonzinho, não é eu conseguir fazer isso e aquilo, mas é o sangue. Né? E o que nos traz vitória também? É a palavra, não é a minha força, não é o meu jeito. Ó Senhor Jesus, né? E é o Espírito, não é a minha força que conduz, não é o meu jeito de fazer, não é isso e aquilo.
é pelo Espírito, tudo é pelo Espírito. Então, para a gente poder de fato vencer o inimigo, né, vencer todas as situações, o que a gente precisa de fato, né, é perceber que tudo está no Senhor. Tudo aquilo que a gente precisa é o Senhor, está no Senhor. O problema é que Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa e às vezes a gente não valoriza, então a gente não usa. Ó Senhor Jesus, que de fato a gente possa, né, ir diante dEle, e possamos usar, né, tudo aquilo que Ele tem entregue para cada um de nós, pelo exercício do nosso Espírito, contatando aquilo que está no Espírito do Senhor para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.